Entra no seu perfil, clica nos três tracinhos. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Felipe, vamos guardar mais um pouquinho. Entra mais alguém e a gente começa, tá ok? Tá me ouvindo, Felipe? Ok, acabei de te ouvir aqui. Felipe. Felipe, bom dia, tudo bem?
Vamos, vamos iniciar aqui. Opa, bom dia. Você está em Portugal? Não, não, eu sou do Brasil. Brasil, né? Porque tem um outro É, Felipe que é de Portugal. Legal. Prazer te conhecer, tá? Eu sou o Marcelo prazer. Vial. Eu, eu vim do IP 139, 138, perdão. Você é de qual IP? Na verdade, eu não sou de nenhum IP, né? Ah, É, não? eu vim pelo Adailton Júnior, né? Ele fez o convite, né? Ah, ótimo. O Esse, daí tem uma esse benção. contato. Aí, acho que na segunda-feira eu fiz uma live, né, sobre a fotografia corporativa. Fotografia Corporativa. corporativa, que interessante, cara. Eu vou assistir. Tá gravada, né? Tá gravado. Tá, A então eu imagem vou da câmera assistir. não ajudou muito, né? Mas a câmera do celular não ajudou muito, mas o conteúdo saiu. Não, que bom. Eu vou assistir. Vou assistir, que isso é um assunto que me interessa muito. Então, bom dia, Felipe. Essa é minha esposa, Ok. Sandra. Nós iniciamos junto com outros aqui, como Cláudio, a Salete, a Viviane, nós iniciamos a manutenção de lives diárias após o IP, né? Nós fizemos o IP, o Felipe não fez o IP, ele veio pela live do Adailton. Ah, tá. E nós fizemos o IP, e após o IP você recebe 21 dias de live diária com vários parceiros do Pablo, né? Do Pablo Marçal, e nós decidimos dar continuidade diariamente com as lives. Então, tem uma lista você já deve ter visto, uma lista de lives que vieram acumulando, né? Está no YouTube, e ali tem muito conteúdo interessante que edifica bastante. E hoje a gente queria falar um pouco de aplicar a fé, tá? A ideia É. hoje é aplicar a fé. E a gente sempre começa nossas lives, né, fazendo um boot, né? Uma oração, na verdade. O boot é uma forma de expressão que o Pablo usa até para poder quebrar o tabu, pessoas que têm uma certa aversão à religiosidade. Mas, na verdade, o termo comum é oração, né? Que a gente começa a sempre, todas as falas, todas as palestras, tudo que vai ser feito, a gente primeiro coloca na mão de Deus, sem religiosidade, sem nada, a gente começa a fazer. Então, vamos fazer o nosso boot para a gente iniciar, e quem tiver que chegar, vai chegando. E depois ela Beleza. vai ficar gravada, muitas pessoas vão acessar, né? A primeira coisa que a gente faz é respirar, e respirar é o primeiro ato que o homem faz quando nasce. E com isso, tem um simbolismo do Espírito Santo de Deus estando em nós, né? Então, a gente respira. Pai, nós queremos nesta manhã te dar graças por tudo o que o Senhor é, por tudo o que o Senhor faz, por tudo que o Senhor representa para nós, pela oportunidade de vida que o Senhor nos deu, porque se hoje estamos vivos é porque o teu fôlego está sobre nós, e nós te agradecemos por isso. Te damos graça porque sabemos que o Senhor é bom e em todo o tempo tem cuidado de nós, de cada coisa, cada detalhe de nossas vidas. Nós queremos nessa manhã declarar o nosso amor por ti e a nossa total dependência da tua vida em nós. Por isso nós pedimos nessa manhã que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o que eu queria falar é baseado em cima de um texto que está na Bíblia. Aqui, ó, tela aqui, Marcos 11:13. Não, está na Bíblia. Só um minutinho, Marcos. Só um minutinho. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz que, com toda certeza, eu vos asseguro que qualquer pessoa que ordenar a esse monte, levanta-te e lança para o mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pedir, assim lhe será feito. Essa passagem, ela traz uma,
uma questão que muitas vezes é falado e as pessoas pensam que é somente ter fé. Mas fé não é somente crer. Fé é crer e agir. Quantas vezes nós temos na vida, Marcos, é, oportunidades que nós cremos que conseguimos fazer, que nós temos tudo para poder realizar, mas não fazemos. Procrastinamos. Deixamos para um outro momento, para outra hora, para outro tempo. E a oportunidade passa. E quando nós nos atentamos, já foi, já era. Deus, uma dos nomes de Deus é eu sou. Sou é presente, é agora. E quando nós ignoramos o presente da vida, ignoramos o presente da vida, de estar conosco, que Ele nos deu, nós ignoramos as oportunidades que é dada. É verdade, tem dia que você acorda e as coisas não estão muito, estão meio nebulosas, né? Você está em qual cidade hoje? Você mora em qual cidade? Hoje eu estou em Carapicuíba. Carapicuíba, São Paulo? Isso. Carapicuíba é litoral, não, né? Não, não. Ela está a 3,5 km de Alphaville. Ah, tá aí do lado, tá certo. Tá certo. Porque quem mora no litoral de São Paulo, estado do Rio e a zona da Mata Mineira, que é onde eu estou, está todo mundo aqui numa expectativa muito grande, que a previsão do tempo nos diz que está para cair uma tempestade aqui nessa região forte, um volume de chuva muito grande. Eita. Santa Catarina ontem já teve sinais dessa. Rio Grande do Sul e Santa Catarina já teve sinais dessa tempestade. Está todo mundo em estado de alerta aqui. Só que estar em estado de alerta não resolve. Tomar providências é o que faz as coisas dar certo. Concorda? Na vida é assim também. Nós ficamos, às vezes, em estado de alerta por tantas coisas que podem acontecer, de bom, de ruim. Só que muitas vezes nós ficamos em estado de alerta, mas não fazemos nada para mudar isso. Não reagimos para mudar, não agimos para mudar. E às vezes nós reagimos depois que já aconteceu. E aí, depois que já aconteceu, pode acontecer coisas boas e pode acontecer coisas não tão boas, provocar danos, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas naquilo que pode ser feito, mas não faz. Não faz. Quando diz aqui, aquele que tiver fé, o monte vai sair de um lado para o outro só porque você tem fé? Não. Se não disser para o monte, que o monte vá para lá, para o outro lado, sair daqui para o mar, ele não vai sair. E isso não é um texto numa linguagem figurada. Muitas vezes eu vi negócios serem feitos através da fé, porque tinha tudo para dar certo, menos atitude. E quando nós aplicamos a fé de verdade, a fé nos dá confiança, nos dá segurança, e nós vamos lá e executamos o que tem que ser executado. Só que a grande maioria se prende nessa questão de somente crer. E eu vou colocar aspas nessa crença, porque às vezes essa crença não se sustenta. Ela não sustenta ela mesma, só por crer. Chegou alguém aí. Ah, o Whaley. Bom dia, General Whaley. Seja bem-vindo. Estou falando Dia. sobre fé. Estão falando sobre a fé aplicada, a aplicação da fé. Existe uma questão espiritual que a ciência já explica, que chama quarta dimensão. Chegou mais um. Mariana, seja bem-vinda, Mariana, bom dia. A quarta dimensão é algo que, para muitos, ela não existe, é irreal. Para muitos é irreal. Mas, na verdade, a quarta dimensão ela é uma realidade muito forte. E você, tudo que você faz baseado na fé, você ativa a quarta dimensão. Vou dar um outro exemplo na passagem bíblica. Havia uma multidão, Jesus pregava para uma multidão, e chegou um certo momento dessa mensagem, desse ensino, dessa pregação, já tinha muitas horas, estava ali, era necessário alimentar a multidão estava com fome, e não tinha como fazer. E ele deu uma ordem aos discípulos. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Jesus, é necessário encerrar e dispersar a multidão. O senhor está muito envolvido aí com o ensino, com a pregação. Nós estamos aqui em volta aqui, só que é necessário dispersar a multidão porque não tem como alimentar eles. Jesus fala assim: alimente-os, alimenta ele. Simplesmente fala, vai alimentar. Só que o que acontece? Não tinha uma padaria próxima,
conseguisse produzir uma quantidade de pão para atender uma multidão. Era uma multidão. Era uma multidão. Naquele tempo era contado somente os homens. As mulheres e crianças não eram contados. Então, a multidão era de homens. E com eles tinham muitas mulheres e muitas crianças, ou seja, a multidão era muito maior do que se contava. E não havia, naquele lugar, padarias, alguma coisa para fazer, um lanche, algum pão, alguma coisa que desse conta daquilo tudo. E também não tinha dinheiro para aquilo. Não havia dinheiro. Mas teve um discípulo, chamado André, enquanto eles estavam ali confabulando como resolver essa questão, porque foi uma ordem de Jesus, vai lá e alimenta a multidão. Eles estavam ali, como vai alimentar se não tem dinheiro para comprar? Como vai alimentar se não tem quem faz o pão, não tem aonde comprar o pão? E aí chega um discípulo, chama André, e ele chega lá com 5 pães e 3 peixinhos. E, oi? E 2 peixinhos. E ele chega e passa por os discípulos. Tenho uma conjectura, tá? É um entendimento para ilustração. Devem ter parado ele lá. Talvez Felipe, seu xará. Como assim? Essa quantidade de pão e peixe não dá para alimentar essa multidão. Mas ele não se contentou com aquilo, de parar por um, por outro discípulo qualquer, o mesmo Simão, qualquer outro, parar e contestar. Ele vai direto a Jesus e diz: olha, eu sei que é pouco, eu sei que não é o suficiente, mas é o que nós temos em mãos: 5 pães e 2 peixinhos, e 3 peixinhos. E aí, há 2 passagens. E aí ele vai e fala: é o suficiente. E ele, a primeira coisa, ele apresenta para Deus da graça, agradece pelaquela quantidade, mesmo pequena, e agradece pela quantidade. E em seguida, ele abençoa aquela quantidade e coloca em cestos, em 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Reparte aquilo dentro de 12 cestos. E a palavra nos ensina que ele alimentou aquela multidão e no final sobraram 12 cestos de pães e peixes. Ou seja, multiplicou os recursos. E como é que funciona isso nos dias de hoje? Às vezes nós não temos recurso para fazer, não temos como fazer. E aí, por isso, a gente não para, a gente não aceita a oportunidade de ter uma transformação ali divina. Mas, Marcelo, você está falando que meu dinheiro vai multiplicar na minha conta corrente? Não estou dizendo isso. Estou dizendo porque o dinheiro é só um meio, né? O fim é que é o resultado, né? E as pessoas dizem que os fins justificam os meios. Eu não acredito nisso, porque há meios que não procedem honestamente, há meios que não vêm de Deus, há meios que não são aprovados. E por causa de um objetivo, não pode se justificar por isso. Mas sim fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Esse é o grande objetivo. E no caminho, as coisas acontecem. No caminho, as coisas acontecem. Pensa, se aqueles 5 pães e 3 peixinhos tivessem simplesmente sido ignorados, simplesmente sido desprezados, não alimentaria aquela multidão. E hoje, nós não estaríamos, depois de 22 mil e tantos anos, está falando, na verdade, quase 2 mil anos, né? Isso aconteceu depois que o ministério de Jesus começou, que foi com 33 anos. Então, isso não estaríamos falando dessa questão hoje. 5 pães e 2 peixinhos. Depois eu vou ver o outro texto. Tem outro texto com 3. Cuidado com esse site aqui, tá? Perigoso. Muito. Gosto bastante. Estou falando aqui que tem um site aqui que ela abriu que existe 5 pães e 3 peixes, vai aparecer alguma coisa. Existem alguns sites alguns tradutores que distorceram vários textos da Bíblia para justificar uma fé que não está baseada na palavra. Mas não vamos entrar nessa questão, nem dar nome aos bois. O que acontece é que você, muitas vezes, tem algo para fazer. Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo do Felipe, que é fotógrafo, né? Fotógrafo e trabalha com fotos corporativas. E tem uma câmera lá que custa
alguns milhares de reais. 50 mil, 30 mil, tem câmera até de 100 mil, né? Juntando com conjunto de lente e tudo, chega até isso. Eu saí, eu e a Sandra estávamos no estúdio agora há pouco tempo, tem 2 semanas isso, e estamos gravando, né? Já gravamos, agora está em fase de edição, um curso onde nós ensinaremos fazer, empreender com massas folhadas e semifolhadas. É produto de confeitaria, gerando renda extra, né? Então é um curso que vai ser online, digital, e lá nós tem muitas câmeras mesmo. E assim, e tem um estúdio de equipamento fantástico lá, com câmeras cinematográficas, câmeras que podem fazer, já fizeram, na verdade, vários clipes. Tem até um que teve é, é, menção no Grêmio, enfim, é algo profissional mesmo, alto nível. Só que algumas partes foram feitas com iPhone e podem ser feitas com iPhone. Um equipamento simples, de um custo bem razoável em relação às câmeras profissionais. O Felipe sabe bem disso, que é fotógrafo. E dá para ser feito ali. É só ter cuidado, zelo e saber o que está fazendo, que é isso que é o difícil. E às vezes a pessoa perde uma oportunidade, deixa de fazer algo porque não tem aquilo que ele gostaria de ter para fazer. E acaba que procrastina, não faz. O que eu queria deixar hoje como mensagem principal nesse assunto, nesse transbordo, é que o que mais impede de fazer algo somos nós mesmos, a nossa crença limitante, a fé não aplicada. Porque quando nós agimos, a palavra diz que nós devemos agir por fé e não por vista, por fé e não por aquilo que vemos, por aquilo que nós acreditamos, e a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Quando nós agimos assim, as coisas acontecem de uma maneira muito diferente do que o natural mostra. Nós somos seres espirituais, vivendo num momento de vida, de carne na Terra, mas nós somos eternos. A eternidade, para nós, há 2 caminhos, e você é responsável por esse caminho. Que escolha você faz? Só que muitas vezes nós desprezamos essa questão espiritual da nossa vida e pensamos que é tudo baseado na matéria, naquilo que nós temos em mãos palpável, como esse caderno. E não é isso. O que nós temos é muito além. Nós somos imagem e semelhança daquele que nos criou. E quem nos criou tem criatividade, é o Criador. Ele teve criatividade para criar tudo que está na Terra e principalmente essa máquina fantástica que é o nosso corpo. Nós, como seres humanos, temos um equipamento de última geração, de alta performance. O Pablo tem mostrado bastante como desafiar o corpo e como superar situações assim. E nós, muitas vezes, olhamos aquilo e falamos, não, aquilo é para o Pablo. Não, não, aquilo é para todos nós. Aquilo é para quem crê, é para quem acredita. Então, essa questão da fé que transporta montanhas não é a fé, é a palavra liberada. Que a palavra, o texto principal que eu trouxe diz: aquele que tiver fé, tamanho do grão de mostarda, dirá para o monte, sai daqui e lança-se ao mar. Ou seja, ele vai dizer, ele vai fazer uma ação, ele vai ter uma ação que é dar uma ordem ao monte. E às vezes nós não damos ordem a nada. Ficamos numa questão aguardando algo acontecer, ter condições materiais, ter condições totais para ir fazer acontecer. Sendo que isso não é a nossa limitação. A limitação não são as condições, a limitação está aqui dentro. Se você romper aqui dentro, você consegue fazer o que você achar que deve fazer. O Elon Musk sonhou um dia de fazer o foguete dar ré, e todo mundo alegava que não, o foguete vai só para frente. E o cara conseguiu fazer um foguete dar ré. E hoje ele está com missões espaciais, com foguete que vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque o foguete estaciona, o foguete dá ré, o foguete manobra, o foguete é dirigível. E isso, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, era algo inadmissível na ciência, na tecnologia. E já foi superado.
Quando começou o telefone, discado, seja bem-vindo, Cláudio Marques, general, esse é o meu general, aí, ó. Saudosíssimo Cláudio Saudosíssimo, Marques. misericórdia. Eu achei que Saudosíssimo Eu tinha casal morrido, de rapaz, não alma. sabia. Eu achei que eu tinha morrido e não sabia. Fui arrebatado, morri, e tô achando que tá tudo bem. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Saudosíssimo. Você me ajuda aí, rapaz. E aí, o que acontece? Nós olhamos as situações e isso é temporário. A limitação é temporária. A limitação é temporária. As situações que estão vivendo é temporária. E depende só de nós aplicarmos fazer isso. Tem um desafio aí de correr 5 quilômetros por dia, né? Ô, Cláudio, ontem eu caminhei mais de 20, cara. Acho que foi 21 ou 22. 21 e pouco, quase 22. Muito E foi o bem, primeiro dia. estou Foi o começando a primeiro dia. correr aqui agora. Pois é, foi o primeiro dia. E eu falo isso porque é o seguinte: para todo mundo é, é, é importante. Para todos nós conseguimos. Nós vimos aí as Paralimpíadas, e nas Paralimpíadas, quantas pessoas mostram uma superação absurda em relação ao que está, as condições físicas delas mostram. Quantas pessoas que começam a empreender do zero. O Chester, que é rapaz que vende água na praia, aonde ele chegou? O próprio Pablo, de onde saiu e aonde chegou. E tantos outros vivem uma situação hoje que era improvável se você olhasse as condições que ele tinha antes. O Kaiser é um desses, e tem muitos outros. E sempre vai haver. Porque aquele que se deixa limitar, aquele que se deixa se prender pelas limitações, não realiza o que tem que se realizar. Não cumpre um chamado, um propósito. E o propósito de cada um de nós é governar. E as pessoas pensam que é enriquecer. E não é. É governar. Porque você pode ter governo sem muitas posses. É necessário que você governe primeiro a sua mente, a sua vida. Você governando a sua mente, a sua vida muda. Você governando seus pensamentos, a sua vida muda. Você governando o seu modo de enxergar as coisas, a sua vida muda. Só que a limitação está em enxergar, em acreditar, em poder ver, em se desprender daquilo que te prende, das limitações. E aí a vida não muda. E riquezas, posses, são consequências de governo. São consequências de governo. O princípio desses transbordos diários que nós fazemos sempre foi trazer uma questão na mente de você poder fazer algo sobre, diferente daquilo que você fazia. Extraordinário, excepcional. Quando nós falamos sempre, faça um excepcional dia, nós liberamos uma ordem. Não é simplesmente um desejo de bom dia. O desejo de bom dia passa desapercebido e ninguém recebe a mensagem. Mas quando você fala, quando chega uma pessoa, faça você hoje um excepcional dia, você libera uma palavra. E se ela estiver atenta, ela pode usar essa palavra como impulso para começar algo diferente na vida dela. Esse é o que eu tinha para trazer hoje, essa manhã. Desejo muito que cada um de vocês, cinco que está aqui conosco, e quem mais for ouvir e participar disso no futuro, depois da gravação, possa entender que tudo começa na mente e tudo te limita também na mente. Você é capaz de criar, de ter mais criatividade. Quem não tem criatividade não entra na quarta dimensão, não constrói coisas grandes, firmes, não constrói coisas que podem trazer sucesso para você e para outras pessoas. A criatividade está dentro de você pela criação. Quem te fez te deu condições de co-criar com ele. Co-criação. Co-criar é criar com alguém. E sempre que você cria com o Espírito Santo. Ele está na Terra no propósito de nos fazer romper com tudo aquilo que nos prende. Antes de encerrar, eu lembrei aqui de uma questão que trabalha com cura. Todas as vezes que havia uma cura, ou até agora há uma cura,
é criada uma atmosfera de fé, uma atmosfera de crença, uma atmosfera de possibilidades, de crer que pode ser diferente, que aquele quadro, aquela situação pode ser mudado. E quando essa questão de fé, de poder mudar, acontece, essa atmosfera acontece, nós precisamos liberar a palavra. Liberar a palavra, porque liberando a palavra, o Espírito Santo age e traz a cura que foi conquistada no mundo espiritual através de Jesus na cruz do Calvário. Isaías profetizou que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Acontece hoje. Os sinais daquilo que foi conquistado na cruz. Até hoje acontece e vai continuar acontecendo até o fim dos séculos. Até o fim do fim. Vai acontecer. E essa é a mensagem de hoje. Tenha fé, tenha ousadia, tenha iniciativa, desprende daquilo que está te amarrando, quebra aquilo que te aprisiona numa procrastinação, quebra isso e busque cada vez mais entender quem você é. E conhecendo quem você é, tudo pode mudar na tua vida. Tudo pode ser diferente para você. Tudo pode ser transformador para você. Quero abrir agora para perguntas, para ajudas aqui, para complementar essa palavra. São todos liberados aí. Pode abrir os microfones, falar, fica à vontade. Não há muito hierarquia, né? A gente faz aqui sempre um brainstorm, né? Abre aí o microfone e despeja uma chuva de participações. É isso que a gente busca. Ok? Alguém? Felipe? Está desde o inicinho. Weile, tem sempre algo muito bom para acrescentar. Mariana, estou com saudade de ouvir você falar também aqui conosco. Cláudio, general. Não, se ninguém quer falar, eu vou falar. Então fala. É, Felipe tá falando aí para falar. Fala, Felipe. Então, vou falar aqui então primeiro, já que me deram a oportunidade. É, Sim. assim, vou falar também do Filipe da Bíblia, né? Foi um, eu gostaria de acrescentar aqui, né? Quando ele obedeceu, né, a voz, né, do Espírito Santo para entregar a mensagem para os eunucos, né? Ele só tinha só uma direção para ir, né? Mas não Exatamente. tinha a direção para voltar, né? Só que aí depois que ele entrega a mensagem e tudo, né? Ele volta, né? É, como pode dizer a Foi palavra? transladado, né? Foi arrebatado, né? Aí, né? Ele foi um dos primeiros discípulos, né? Aí de Jesus Airlines, né? Vamos dizer assim, né? É, e Não foi foi nem um avião transladado. nem nada, né? Foi logo com Jesus. Jesus levou para outro lugar, né? Então Sim. só para falar sobre a fé, né? Quando você também obedece, né? Você experimenta coisas sobrenaturais, né? Com a comunhão com o Espírito Santo, né? Então, eu só queria deixar acrescentado isso, né? Fora outros também, né? Pedro experimentou Elias, quando, quando ele estava indo para o templo, né? E um rapaz, né? Que estava ali paralítico ou paraplégico, paralítico, né? não lembro. E ficar sentado aí, ele fala assim, ó, nós não temos nem ouro nem prata, mas tudo nós temos, ante não, em nome de Jesus, levanta e anda. Essa Então passagem é tremenda. A passagem tem um exatamente, contexto antes tremendo, que é o seguinte: os coxos, os paralíticos, os deficientes físicos, né? Não conseguiam trabalhar, ficavam na porta do templo. E todo aquele que passava, eles tinham uma capa de autoridade que liberava eles para poder pedir a esmola. E no ensinamento judeu, o judeu não pode deixar que o irmão passe fome. Então, mas só que a dureza de coração muitas vezes não deixava
não fazia, não acontecia assim. Então havia um pedido insistente. E esse paralítico, ele sabia que os discípulos de Jesus não andavam com dinheiro, não andavam com dinheiro. Eles estavam num trabalho voluntário, eles não estavam em atividade laboral. Então eles andavam com Jesus e muitas vezes não tinham o dinheiro na mão ali, porque não precisavam. As coisas aconteciam na hora que tinha que acontecer. E ele sempre insistia com Pedro, porque é uma forma de trazer Pedro uma certa angústia, uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa é, constrição. A pessoa ficava constrangida, o Pedro ficava constrangido, e ele sempre fazia isso como uma forma de vingança, constrangimento. Fazia como uma forma de vingança. Então sempre cercava Pedro nas horas de oração, nos horários de oração, porque Pedro era frequente ali. Naquele momento, Pedro estava meio que irritado. E libera a palavra. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Olha que ousadia. Tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que ele tinha? Fé, presença do Espírito Santo, autoridade no mundo físico. E o paralítico sentiu os ossos mudarem dentro dele, e ele, com um impulso, ele deu um salto. Ele saltou. E ele já começou a andar. E percebeu que tinha mudado tudo. Olha a ousadia. Ele poderia ter recebido essa bênção muito antes. Talvez ele irritou demais Pedro antes, e Pedro não ignorava ele. Eu quis acrescentar isso, Felipe, não para te interromper, mas para ilustrar e trazer o contexto do que estava acontecendo naquele momento. Se trouxe duas passagens extraordinárias aí, tá? Extraordinárias. A sombra de Pedro curava depois disso. A sombra de Pedro curava. E Felipe ser transladado foi um jump, ele deu um salto na questão de tempo e espaço, ele quebrou a lei física, porque às vezes nós pensamos que nós estamos sujeitos a leis. Estamos sujeitos a leis, sim. Física também. As leis físicas e leis espirituais são a mesma coisa. A questão é de entendimento. Só que você, baseado na verdade, você pode quebrar a lei física. E entrar na quarta dimensão é exatamente isso. É trazer para a realidade aquilo que nos olhos humanos normais, naturais, não é real. Fazer com que isso seja real. Sair de um lugar para o outro foi algo tremendo. Felipe, Felipe fez. Um jump entre espaço e tempo. Pedro andou sobre as águas, quebrando a lei da gravidade. E assim vai. Elias, fogo do céu. Eliseu trouxe vida ao morto. Os ossos de Eliseu trouxeram vida a um soldado morto. E isso tudo faz parte dessa construção de fé, construção de entendimento e quebrar os fatores que limitam. Você é um ser imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade. E enquanto você não entende isso, você está preso dentro de uma limitação que foi imposta pelo pecado e por tantas coisas que vêm sobre nós. Mas continua aí, cara, que senão eu vou avançar aqui até amanhã. Não, é isso mesmo, né? Tava aqui só ouvindo, só que, assim, é interessante, né? A gente aprender uns com os outros, né? A gente tem esse compartilhamento da palavra e de entendimento. Outro fato também é que, agora não sei se é Abel ou se é Caim, né? Que eu confundo esses personagens, né? Mas a oferta de um deles falavam, né? No tempo, no Novo Testamento, né? Tá escrito lá, não vou lembrar onde. Mas acho que foi o Paulo que citou, né? Que as ofertas dele falam até hoje. Da grande oferta que ele ofereceu para o Senhor, né? Essa questão também de até as ofertas falam, né, por nós. Com certeza. Você só oferta daquilo que você tem. Oferta Isso. não é só dinheiro. Oferta é intenção. Oferta é desprendimento. Oferta é uma semente. E a palavra diz que
Pelos frutos conhecereis a árvore, né? E fruto está relacionado com semente. É, é assim que funciona, né? Mas aí, doutor General Cláudio, o nosso professor, fala conosco aí. Está na E correria, aí, né? pessoal? Rapaz, depois eu te conto. É, é o seguinte, do pouco que eu ouvi aí, só complementar, tudo começa na mente. E também termina ali. Se você pensa, como diz Salomão em Provérbios 23:7, assim como o homem imagina na sua alma, assim Sim, é. é. E Tá, é. muitas vezes, isso aí, muitas vezes, o pessoal vê o Pablo, seu ecossistema, os seus sócios, tudo que eles estão vendo hoje, o mundo velho de dinheiro que esses caras têm, que eles podem começar a gastar, até não aguentar mais, que eles não dão conta de gastar o que eles têm. Aí a pessoa fica assim, porra, também quero isso, não sei o quê. Ixi, tá entrando uma chamada aqui. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu encerrar essa chamada. Aí a pessoa vê e aí pensa assim, pô, eu também queria isso. Mas é o que eles fizeram, ninguém sabe. Aquele velho ditado que fala assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Mas então assim, ninguém, aos poucos eles vão falando, ó, eu fiz isso, comecei a tal, fiz isso, aquilo, fiz aquilo. Aí vem a pergunta, você quer o resultado deles, mas você quer a disciplina deles também ou não? Você está disposto a fazer a mesma coisa que eles fizeram ou não? Já É. foi ativado, ativou sua identidade de verdade? Você já está dando os primeiros passos aí em direção ao seu propósito? Você já conseguiu mais ou menos ter uma visão clara do seu propósito? E nessa luta diária aí, entra outras questões, que são os bloqueios, porque no método IP, que eu sei, pelo menos, a maioria se desbloqueou de um bloqueio lá naquele momento que aconteceu lá. Mas aí você aprendeu o caminho, qual o passo a passo para você se desbloquear em outras coisas. E eu já falei aqui também muitas vezes sobre propósito. E essa semana Deus mandou no YouTube para mim um audiobook, um livro que eu não sabia que existia, 3 horas e 50 minutos. Terminei de escutar hoje de manhã e vou fazer uma série sobre esse livro, que era para começar hoje, trocamos aí com o Marcelo e a Sandra. O audiobook é de um cara chamado Peter, e ele fala sobre o fim da procrastinação. Manda isso para nós. Manda no grupo Você lá. já parou para pensar se você é um procrastinador ou não? E depois de escutar isso aí, minha cabeça explodiu. Porque eu sei, eu posso falar que eu sempre fui um cara procrastinador. E tenho procurado não ser mais. E a procrastinação, ela é igual a escassez. Ela não acaba. Não é um bloqueio que você vai lá, você tem um outro bloqueio de necessidade de aprovação, ou outra coisa. Você vai lá, pum, desbloqueia, está livre. A escassez fica batendo na sua porta todo dia. Toda hora está batendo na sua mente, ó. Tem conta para pagar. E o saldo lá da conta não tem dinheiro. E aí? E aí? Tem que tomar uma situação, tem que tomar uma providência. E aí? Assim é a escassez, que faz com que você perca as estribeiras, às vezes, perca o foco. E nessa hora você tem que falar assim, ô maldito,
para trás, você não cogita na de Deus. Seu lugar é lá atrás. Deixa que tudo tem um propósito e na hora certa vai acontecer. E a procrastinação, por mais que você fale assim, ó, venci, fiz tudo que tinha que fazer, toquei o terror na terra. No outro dia acontece de novo. E esse cara que escreveu esse livro, rapaz, ele testou tudo quanto é coisa que falava na internet, estudo científico, neurociência, e falava sobre procrastinação. Ele não fez nenhuma coisa funcionava, porque tudo era motivação. E motivação só dura 30 minutos. Descobriu e se manter livre da procrastinação. E é o que ele fala no livro. Só que ele começou fazendo evento, palestra, treinamento em empresa, treinamento por pessoas. E depois já de uma jornada longa, é que um editor chegou nele e falou assim, você vai procrastinar em escrever o livro que fala sobre isso, ou você vai escrever o livro? E olha o tamanho do desafio. E ele fez o livro. Inclusive, assim, eu vou comprar esse livro também. E ele desenvolveu 7 ferramentas testadas e aprovadas por milhões de pessoas aí, muitas pessoas no mundo inteiro aí, milhares, sei lá, e seguem essas ferramentas. E aí eu quero começar uma série de lives falando sobre isso, o fim da procrastinação. E vou divulgar as ferramentas, e tem um PDF e mostra todas as ferramentas direitinho. É muito legal. Só que assim, eu sei que nem todos vão conseguir, às vezes, acompanhar ou entender, mas hoje eu estou fazendo mais ou menos igual o Pablo fala. Aprendi hoje, faz o quê? Ensina amanhã. Transborda. Ensina amanhã. Tanto é que eu marquei essa live que era para ser hoje, semana passada, e nada vinha na minha cabeça sobre que tema eu ia falar. Falei, pô, vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o quê? Aí eu pensei numa passagem bíblica, igual fiz outra vez. E aí, quando foi na segunda-feira, me aparece aqui no YouTube a sugestão desse audiobook. Eu não sei se todos aí estão fazendo pior. Toda semana tem um livro que você lê ou escutar. Eu estou escutando no mínimo 2 por semana. E, graças a Deus, está sendo muito bom. Minha cabeça está explodindo. Eu tenho que falar. E em breve, se Deus quiser, semana que vem, Vou vou colocar no estar grupo abrindo o hoje. meu canal. Vou colocar no grupo o link do audiolivro, que Coloca vocês lá. já vão escutando esse livro. Vocês já vão escutando, para quando chegar no dia da live, vocês já vão estar inteirados do que nós vamos estar falando. Eu vou colocar no E é grupo isso hoje aí, também. gente. Vou colocar no grupo Ah, hoje um beleza, link beleza. de um audiobook também muito interessante, do Paul Won-Cho, chama Quarta Dimensão. Ele Conheço. faz Paul você... Yong-Cho é o cara que tinha a igreja de 1 milhão de membros. É a maior igreja do mundo. Está na Coreia. Exatamente. Na Coreia. Exatamente. Coreia do Sul. E é extraordinário esse livro. Ele faz aquele que eu aconselho até orar antes de começar a ler ou ouvir, Eu até falaram, porque os exemplos pessoal. os testemunhos de mudança é radical. É algo extraordinário. E é um clássico, né? Tem muitas pessoas, Best-seller. algumas pessoas já até mencionaram esse livro aqui em alguma live aí, e esse cara aí. Mas tá valendo. Se é audiobook, então melhor ainda. Porque, ó, eu vou dar uma dica para vocês que não tem costume de escutar audiobook e Vai gosta lá, de Mariana, ler. Deus abençoe. Comece a escutar
Uma hora boa que eu faço isso é a hora que eu estou dirigindo, ou enquanto eu estou caminhando ou correndo. Põe fone de ouvido, acelera o áudio. Em vez de você escutar no modo normal, coloca ele 2 vezes, 2x. Loguinho seu cérebro acostuma. Seu cérebro consegue entender tudinho que está falando. Ou seja, você pegar um livro aí de 7 horas, você vai gastar metade do tempo. Como disse Paulo, remindo o tempo por quantos dias são maus. Então nós temos que remir mesmo. Gente, é mais ou menos isso aí que eu queria falar. Espero vocês aí tenham um excepcional dia. Aliás, tenham ou não? Façam. Um excepcional dia. O dia só vai ser excepcional se você fizer alguma coisa para isso. Se ficar esperando, não vai rolar. Isso aí. Tamo junto até o final do fim. Mais alguém? O ele. Oi, oi, bom dia. Bom dia. Muita coisa boa, né? E aí, Muita general? coisa boa. Estamos Firme? aqui no campo de batalha. Eu sou aquele general que vai para frente, por front. Então Aí. tá muito, muito legal, muito bom. Mas muitas coisas foi falada aí, Marcelo, por você, pelo pessoal, e uma das coisas da fé é a gente acreditar no ouvir o que Deus. E aí hoje estava ouvindo o Thiago Brunet, ele estava falando da história de Jonas, que Deus mandou ele para um lado e ele teimou e foi para o outro. E muitas vezes, e aí pegou e Deus mandou ele voltar para lá, né? Coloca, e às vezes eu fico pensando que a gente não consegue entender isso. Ah, eu quero que dê certo, eu quero fazer assim, eu quero. Cara, não é o seu querer. E isso eu vejo que é uma confusão que a gente tem no sentido de saber ouvir Deus, saber ouvir o que Deus está dizendo com a gente. E a gente fica agindo em cima daquilo que a gente quer. E muitas vezes não é o que a gente quer. Na verdade, não é o que a gente quer. É o que a gente está fazendo, né? E esses dias eu estou, assim, bastante ansioso. Lancei a mentoria e já estamos com 70 inscritos. Glória a E, Deus. amém. E tem bastante. E eu estou insistindo com algumas pessoas que estão à minha volta para fazer. Mas tem muito assim, parente, sabia? Muito, muito parente. Minha mãe vai fazer, meu irmão, sobrinho, sobrinha, primo. Tem bastante pessoas assim. O E desafio aumenta, né? a minha, a minha aumenta, cara. A minha esposa vai fazer a Glória a mentoria. Deus. E assim, tem bastante amigos também. E continuo mandando mensagem, insistindo. Vai ser uma coisa assim, muito interessante. E a cada momento que eu penso se Deus me deu a previsão, Ele vai me dar a provisão. Sim. E eu tenho, e é aquele lance, né? Eu estou dentro de uma universidade, eu vou fazer isso dentro de uma universidade, é aquilo que a gente já conversou lá desde o início, é o primeiro passo de estar fazendo isso dentro de uma universidade. Inclusive, eu quero, cara, pedir para você ou alguém que está ouvindo, alguém que depois assistir essa live, eu queria falar com o Henrique Câmara. Que eu queria? Que ele desse uma aula de investimento. Por que o Henrique? O Henrique já é conhecido nesse meio e o meio acadêmico, a gente, é um cara de renome já nacional nesse meio de investimento. E eu queria que ele viesse falar de investimento, mas eu não tenho contato dele, não tenho. Pensei nele, pensei que talvez aí tem um cara que é mais Well, estourado. Oi, well, oi. quem está em contato com ele é a Gisela. Conversa com a Gisela. Ah, vou conversar. Vou conversar com ela. Vou mandar mensagem para ela hoje. Ótimo. E aí talvez pensei em Thiago Nigro, aí seria o estouro, né? Mas o Henrique também é um cara muito bom e é do Play do Pablo, né? Então, eu acho que eu seria já um cara, um grande nome assim na área de investimento para estar fazendo e falando com essa gurizada.
Mas tá muito assim, muito top e acreditar. E o que eu estou pedindo a Deus é me dar um pouco de paciência, cara, me dar um pouco de acalmar a minha mente, acalmar a minha ansiedade. Eu não estou dormindo direito, porque eu sei que vai ser bom. Eu tenho essa certeza. Deus já preparou. Mas é aquela ansiedade de ver começar, ver acontecer. E é isso que está no meu coração para fazer isso para o resto da minha vida. Então, eu tenho que aprender agora a dizer não para um monte de outras coisas que vai aparecer, porque eu vou fazer isso dentro da universidade, expandindo, cara, e saindo de fora. Só para vocês terem uma ideia, ontem uma aluna me chamou, falou, professor, eu quero conversar com o senhor. Vamos ali, olha ali, tem um rapaz fumando maconha dentro da universidade. E eu olhei tudo e falei, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. Mas o que eu posso fazer é isso que eu estou fazendo. Abrir a mente dessas pessoas, abrir a mente desses, para que a gente possa mudar essa realidade. E é só a gente entrando dentro desses problemas e mostrando que é possível. É possível você não se sujar com isso, é possível você viver diferente. Assim como Jesus fazia e todo mundo criticava. Ah, ele come com o cobrador de impostos, ele come com os ele conversa como que fala lá, com os Sodoma e Gomorra, ele conversa com os samaritanos, ele conversa só com pessoas ruins. E eu tenho aprendido que quando você é puro de coração, você pode ir e falar onde você quiser. E eu levanto todo dia para que Jesus purifique o meu coração e eu possa entrar em qualquer porta e possa sair em qualquer porta é, sem ser contaminado por aquilo. Mas é isso, mas muito top aí escutar vocês. Eu vou ter uma reuniãozinha agora, daqui a pouquinho, Só mas uma já coisa, está. Wade, sobre isso aí. Apoio do pessoal que Beleza. fizeram as. Quem levantou a mão aí, pode. Mas é Wade, só uma um coisa. abração, Ei, pessoal que tá aí, quem mais? Espera aí, Wade. O Ei, peraí, Felipe, peraí. Ele, rapidão. tô A hora ouvindo? que você tava falando, a hora que você tava falando aí, Deus me lembrou de uma passagem aqui para te falar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas as vossas angústias perante Deus. E vou te responder igualzinho uma vez você respondeu para mim. Todas as vezes que a ansiedade bateu no seu coração, que não deixava você dormir, que não deixava você fazer as coisas, você ficar travado aí, preocupado. Como vai ser, como vai ser, como não vai? Faça perguntas. Por que eu estou sentindo isso? Isso vai mudar alguma coisa? Isso vai melhorar? Qual é o ROI dessa ansiedade? Se Deus já falou, se Deus já arquitetou, já te entregou, ó, você está fazendo uma coisa, meu amigo, não é qualquer um que tem colhão para fazer isso, não, dentro de uma universidade. Tem noção da frequência que isso vai reverberar no Brasil inteiro e no mundo? Seja firme, seja forte e corajoso, pois eu, Senhor, estou com você. Amém. Boa. Wade, só uma coisa. É, É. Jesus falou para andar de dois em dois. E Pois toda é. vez que enviava alguém, enviava de dois. Não pode ficar sozinho, tá, irmão? Você não está sozinho nessa. Depois Ótimo. me chama em particular, me liga. Vamos orar junto, vamos estar em intercessão sobre isso, porque a batalha é Amém. espiritual nessa questão aí. Esses lugares, que são as universidades públicas, federais, estaduais, não importa, foram entregues, de certa forma, e nós vamos precisar de intercessores nessa questão. Você precisa levantar Eu, intercessores. Sou um deles, viu? eu agradeço. E você falou de dois em dois, cara. Sabe como que veio para mim organizar a sala? Vou colocar de dois em dois. A sala vai estar organizada assim, entendeu? São 50 presenciais e acho que está chegando já nos 50. Eu vou colocar de dois em dois o começo é isso, entendeu?
Mas está É isso muito aí. legal, cara, a recepção, as pessoas que conversam e tal, porque é para elas refletir, por enquanto, mas como assim? Ah, você vai ensinar a ganhar um milhão? Falando, não. E aí já estão falando, o professor do milhão, o professor do milhão. Aí eu já pego e falo, olha, eu não vou ensinar ninguém a ganhar um milhão, Não se preocupa mas com isso é não, você. cara. Porque no meio, cara, se você pega aqui da universidade, a maioria já ganhou mais de um milhão. Tem professores aqui que ganham mais de 10 milhões e não tem um carro para andar. E é refletir, entendeu? Eu conversei com um cara e falou, não, mas eu não ganhei. Eu falei, mas quanto você ganhou? Aí fiz os cálculos, falou, sabe que onde está esse dinheiro? Eu falei, não sei. Aí é outro curso que você vai ter que fazer para saber. Mas tá muito legal, tá muito massa. E eu agradeço sim, Marcelo, eu vou te chamar porque Tamo aí. é, meu coração tá queimando de felicidade, de alegria disso. E eu tenho que controlar minha ansiedade, cara. Estou muito assim ansioso para fazer acontecer, porque vai ser top demais. Vai ser top. As pessoas que eu queria que fizessem o curso estão fazendo. Meu ex-cunhado acabou de se inscrever agora. E esse guri, com 18 anos, ele recebeu uma herança do pai dele, assim, para resumir, de 18 a 20 anos, guri não, homem, né? 18 a 20 anos, ele recebeu 500 mil reais e não tem um centavo, porque estourou Não, tudo. E o pai morreu, foi indenização e ele não tem nada. E esse dia ele falou, eu tenho 31 anos e não tenho nada. Formou na faculdade e tudo, mas estoura tudo, entendeu? Porque é traumas e traumas, que é tudo aquilo de bloqueio que a gente tem, tudo e tal. E é esse tipo de pessoas que vai estar participando e eu estou jogando a semente. Estou jogando a semente e eu sei que vai frutificar. É isso aí. Mas agradeço, sim. E vou Tamo falar com a junto. Gisele. Eu vou entrar em contato com o Henrique para ele dar um módulo de investimento aqui. A gente vai explodir esse negócio. Faz aí. Amém. Amém? Deus abençoe. Isso aí. Obrigado, Conta com a Sandro. gente, tá? Me chama depois aí. Conta com a gente. Vai voar. Beleza. Vai voar, Um vai dar abraço. certo. Com Deus. Tá Vou bom? precisar sair agora, tá? Valeu, Deus Felipe. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Felipe, mais uma coisa? Mas é para agradecer mesmo a oportunidade, né? E ver Tamo que junto, irmão. vendo esses frutos aí dando certo aí para todo mundo aí. O pessoal fazendo grandes coisas aí e vai continuar fazendo. Tamo junto e és bem-vindo no nosso meio, viu? Participa mais, transborda mais. Prepara aí de novo aí outra e vai para cima. Transborda com a gente que é necessário. Bom, Sim, sim, com certeza. Deus abençoe você, seu dia. Faça aí um excepcional dia. General Igualmente. Cláudio, Deus te abençoe. Um excepcional dia. Faça um excepcional dia aí, irmão. Estou aguardando tua ligação depois, Cláudio. Com Deus, gente. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. grande abraço.